Olá, tudo bem? Aqui é a Vivi Siqueira e a gente inicia hoje mais uma série de áudios que nós vamos falar sobre as ordens da lei da ajuda ou as leis da ajuda. Esse tema é sobre Bert Hellinger, tem alguns livros sobre isso, inclusive o livro As Ordens da Lei da Ajuda, que eu aconselho vocês a lerem. Se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar o PDF com vocês. E ele vai falar sobre quais são as regras quando a gente tenta ou quer ajudar alguém, né? Ele diz que um bom ajudador somente ilumina o caminho. Ver-se como lanterna seria como se você reconhecesse que o outro tem o controle da própria vida e que você está ali somente para dar a luz ao que ele não vê. A gente pode usar isso não só como terapeuta, né, mas também quando a gente quer ajudar algum ente familiar, quando a gente quer ajudar um amigo. Então, ele descreve que existem 5 leis a serem respeitadas, 5 ordens da lei da ajuda que devem ser respeitadas quando se trata de tentar ajudar. Apesar dele descrever no livro que essas leis da ajuda, elas são muito mais pertinentes a quem trabalha com a ajuda, seja de forma voluntária ou como profissional, eu deixo aqui anotado a minha opinião própria sobre isso, que é possível sim aplicar essas leis da ajuda na vida pessoal também, quando se trata de tentar ajudar outras pessoas próximas a gente, né? Seja família, seja amigos, sejam pessoas que a gente quer bem, né? Então, eu vou passar para vocês um script de como é que funcionam essas ordens da lei da ajuda, para que vocês possam, a partir daí, conseguir ajudar sem um envolvimento desnecessário para que o processo ocorra. Uma vez que existe um envolvimento com o processo de ajuda, acaba que o processo é interrompido, porque passa a haver uma diferença muito grande entre quem ajuda e quem é ajudado, transformando isso numa cena egóica, né? Onde existe ali um super-herói e existe uma vítima. E não é assim que a gente trabalha com ajuda, né? A lei da ajuda, ela diz que somente quem recebe a luz, né, a ajuda, o auxílio, é que é capaz de decidir o que fazer com o que vem. Então, nosso papel como ajudador, que é o que nós vamos falar sobre o tema agora, como ajudador, nosso papel seria dar luz ao caminho de quem está sendo ajudado, jamais interferir nas decisões dessa pessoa, apenas iluminar esse caminho de forma que a pessoa tenha claro para ela, quando ela enxerga aquele caminho, quais opções ela tem e a partir daí consiga colher o resultado das próprias decisões. Ela tem aí uma escolha consciente, né? Então, a gente vai fazer com que ela consiga enxergar melhor. Há um limite claro de até onde nós, como ajudadores, podemos ir. E você, se for ajudar alguém na sua vida também, vai ter um limite claro de até onde você pode ir. Também um bom ajudador não tem as expectativas quanto aos resultados da sua ajuda, né? A gente ajuda sem gerar uma expectativa de um retorno, sem pensar que a pessoa vai fazer o caminho X ou Y, né? Ele deixa o caminho livre para que cada um possa decidir e viver a sua decisão. Então, um bom ajudador, ele consegue deixar o caminho livre para que essa pessoa possa viver essa decisão dela, né? Viver as suas escolhas de forma mais consciente possível, mas a própria escolha como um ser adulto e errante, tendo os próprios desafios da vida e colhendo frutos daqueles desafios, né? Ao deixar o outro livre, o ajudador, ele também está livre para seguir o próprio destino. Ao aprisionar o ajudado, o ajudador também se torna prisioneiro da ajuda e totalmente responsável, inclusive, pelo caminho que traçou para o outro, né? Então, a gente tem que diferenciar, porque essas regras da ajuda, nós estamos falando de adultos, né? Quando se trata de crianças ou de pessoas presas na infância, aí o ajudador depende de fazer um papel de tutor mesmo daquele indivíduo, né? Seja como fazer um tutor da criança, seja um tutor do adulto infantilizado. Então, daí nesse caso, não vai caber aqui nesse processo desses áudios que nós estamos falando, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que chegam muito infantilizados e a partir dos processos infantilizados, a gente precisa tutoriar, ser tutor desse paciente, fazer a vez do pai e da mãe, criar processos de elos, para depois conseguir
conseguir ir soltando essa ajuda, mas sempre deixando claro para ele que é um processo, né? Que não vai ser para sempre que será assim, que ele tem capacidade sim, e outras coisas que nós vamos falar nos outros áudios, tá? Então, se você consegue deixar livre o outro, terá também como mérito a liberdade, clareando o caminho e o campo de visão do outro, mas ao mesmo tempo respeitando a decisão dele de como é que ele quer viver, né? Aí você pode perguntar, mas Vivi, então eu não posso ter opinião? Claro que sim. Claro que você pode ter opinião, ter o próprio julgo, né? Quando se trata da sua vida, você pode. Você pode ter os seus valores, a sua forma de ver o mundo, as suas crenças, mas não pode sugestionar o outro a sua própria visão. Sugestionar, eu diria, impor ao outro qual é a sua visão. Se ele te pergunta qual é a sua visão, você pode até dizer, mas a sua visão cabe de acordo com a sua lente, com o seu mundo, com a sua própria história. Então, quando você percebe que isso ocorre, então, se você sentir que você não é capaz de não dar a sua opinião como forma de imposição ou único caminho, você deve, então, interromper o processo de ajuda e voltar-se a si, para que assim você possa então aprender para si mesmo o que o outro te representou naquele momento, evoluir dentro de si aquilo, o que deseja evoluir no outro, para depois poder assim, depois que percorrer esse caminho, ajudar o outro, né? Aquele que tem dentro de si as próprias limitações, deseja também limitar o outro. Dar-se aí, então, o motivo de não aceitar o externo e impor opiniões já feitas com base na própria história pessoal, marcada pelo próprio ego, tá? Então, essa série sobre as ordens da lei da ajuda, de Bert Hellinger, ela é mais do que uma série sobre ajuda ou como ajudar alguém, seja como pessoa comum, como terapeuta. A gente vai falar mais também sobre a presença do ego nos estágios de ajuda, né? A ajuda é uma arte, é uma habilidade de saber como, sobretudo, fazê-la, né? Precisamos saber como fazer a ajuda para não se deixar envolver. Então, essa é a nova série, eu espero que você goste. A gente vai agora colocar o primeiro áudio da série, que são 5 regras da lei da ordem da ajuda, ok? Beijo, fique com Deus, até mais. Olá, tudo bem? Aqui é a Vivi Siqueira, psicanalista, e a pedido de vocês estou gravando a série de áudios das leis da ajuda ou as ordens da lei da ajuda de Bert Hellinger. E nós vamos falar sobre hoje a lei número 1, dar apenas o que se tem e esperar apenas o que se necessita. Então, o que a gente fala sobre essa primeira lei da ajuda, né? Você nunca pode dar aquilo que você não tem. Então, se você quer ajudar alguém financeiramente, você não pode fazer uma dívida para ajudar alguém com dinheiro. Se você quer ajudar alguém a ter um bom casamento, você tem que ter uma história de vitória aí na sua vida de casamento. Agora, se o seu casamento tá ruim, como é que você vai ajudar o outro a ter um casamento bom, né? Se a gente vai ajudar alguém a passar pelo luto, a gente precisa ter vivido um luto, senão vai ser muito difícil. Eu me lembro que antes, quando meu pai era vivo, eu tinha pessoas que me procuravam para trabalhar luto e eu encaminhava para uma outra psicoterapeuta, porque eu não sabia qual era a dor daquele luto, né? Apesar de eu ter perdido algumas pessoas próximas, a dor do luto de um ente muito próximo é diferente. Então, eu não tinha condições de orientar essas pessoas, por mais que eu tivesse a técnica, né? A teoria, eu não tinha a vivência. Isso atrapalha bastante, né? É difícil falar com alguém sobre depressão profunda se a pessoa nunca passou por uma depressão profunda. É difícil falar de alguns assuntos onde a pessoa nunca vivenciou aquilo e não tem ideia de como funciona aquilo, mesmo que a vivência dela possa não caber 100% na sua, porque são lentes diferentes, histórias de vidas diferentes. É importante que você dê aquilo que você tem, né?
Querer tomar do outro também o que não precisa é uma coisa muito ruim. Ou seja, você exigir valores exuberantes para uma coisa que você vai fazer, você cobrar do outro que está precisando, vamos supor, um advogado criminal que está lá na porta da cadeia, lá, vai lá e faz um processo caríssimo para tirar alguém de uma situação, então querer tomar do outro, porque o universo, tudo isso, ele retorna a você mesmo, né? Você toma de alguma coisa ou de alguém e ele retorna aquilo para você. Então, exigir do outro que o outro não pode dar. Quando a gente dá ajuda, a gente dá livre da expectativa do outro. Por mais que você ilumine os caminhos, você não tem a expectativa dele escolher o caminho A, o caminho B, o caminho C. Quem tem que escolher e quem vai colher os frutos dessa escolha é ele que está ali, né? Isso acontece muito com os pais, né? A gente não pode exigir mais do que o que eles podem dar. Então, você quer ajudar seu pai, quer ajudar sua mãe, você não pode definir por eles. Eu me lembro que num determinado momento, meu pai queria parar de pagar o convênio médico dele, e eu tive bastante resistência naquele momento, né? E nessa época eu ainda não conhecia tão bem as leis da ajuda, e eu tive muita resistência, eu queria brigar com ele sobre isso, e era uma decisão dele, né? Ele é um adulto, ele tinha que escolher por ele. Então, você nunca pode, né? E daí eu queria assumir a dívida do convênio dele, sendo que, na verdade, eu não tinha aquela condição, eu sacrificaria também a minha família. Então, a gente nunca pode se sacrificar tanto pelo outro, além daquilo que a gente pode dar. Exigir do outro que ele não pode dar também é uma coisa. Às vezes ele não está naquele patamar de devolver a você aquela ajuda no senso de ele interpretar o que você está dizendo ou de aceitar 100% o que você está dizendo. Tirar a responsabilidade do outro de algo que ele deva carregar sozinho também é ruim, né? Se ele teve uma atitude, ele precisa ser responsável por aquela atitude. Se ele fez uma escolha no passado, não importa se ele tinha consciência ou não, ele tem que arcar com a consequência. E quando você tira dele aquela responsabilidade, você tira também o direito de evoluir. Então, reconhecer os seus limites perante a ajuda é a primeira regra. Então, é por vezes renunciar, inclusive, a ajudar. E socialmente isso não é bem visto, né? Porque seria não ser bom, né? O bom é aquele que ajuda sempre. Por isso é uma atitude de respeito e coragem quando você nega, inclusive, uma ajuda, né? Então você precisa parar e pensar, eu já tenho aquela experiência, eu já venci isso dentro de mim, né? Vou ajudar alguém que tem problema financeiro, eu estou bem financeiramente, eu já passei por essas etapas ou não, né? Vou ajudar alguém com o casamento, eu estou bem no casamento ou não? Eu tenho condições de assessorar ou não, porque senão você vai dar aquilo que você não tem, né? E vai esperar, inclusive, criar expectativas por aquela, transferindo da sua vida as decisões que você não toma na sua vida para a vida do outro, e esperar, inclusive, que o outro tome as atitudes que você gostaria. Então, às vezes, renunciar à ajuda é um sinal, inclusive, de respeito, entendendo que você também precisa passar aquelas barreiras, aqueles obstáculos, né? Você também precisa ultrapassar aquelas barreiras, né? Então, se retire quando necessário e evolua em si primeiro aquilo que você quer que o outro evolua, para depois começar a ter com o outro essa condição de ajuda. Então, reconhecer os seus limites, dar apenas o que se tem, essa é a primeira regra da lei da ajuda, e eu espero que você tenha gostado de ouvi-la. Então, até amanhã no áudio número 2 sobre a segunda regra das leis da ajuda. Beijo grande, fique com Deus. Tudo bem? Aqui é a Vivi Siqueira, psicanalista, e a gente está no áudio 2 da série de áudios das leis da ajuda, as ordens da lei da ajuda, de Bert Hellinger. E hoje a gente vai para a ordem número 2, ou lei número 2, onde fala-se sobre submeter-se às circunstâncias e somente intervir e apoiar à medida que te permitam e que te peçam. Ou seja,
Você não deve ajudar quem não pediu a sua ajuda. É isso mesmo, né? Você não deve estar sempre pronto a ajudar ou fazer na frente ou tomar a frente de quem não solicitou a sua presença. Ajudar quem pede e quando pedem, entendendo também a realidade das circunstâncias que imperam, bem como as limitações, não só as limitações da pessoa que está recebendo ajuda, como as limitações do meio e as suas limitações. Então, perder-se o protagonismo. O ajudante, o ajudador, ele deve ser aquela pessoa que não deseja estar em evidência, não faz aquilo para aparecer. Ela faz porque alguém solicitou e percebe nela uma ferramenta, né? E mesmo tendo ela a ferramenta em mãos, que seja a lanterna, ela também tem as limitações e existem as limitações do meio. Então, não adianta você querer no deserto ajudar alguém a sobreviver tantos dias sem água, a não ser que você encontre uma fonte. Não encontrando a fonte, a pessoa vai morrer. Então, é você tentar saber a realidade do processo, né? Então, negar ou encobrir as circunstâncias. Então, quando você vai ajudar alguém, você não pode ajudar essa pessoa encobrindo circunstâncias reais, dizendo, não, olha, seu pai, por exemplo, meu pai estava com câncer em fase terminal. Se o médico chegasse e dissesse, não, vai ficar tudo bem, seu pai vai ficar ótimo, ele estaria encobrindo as circunstâncias e não estaria me ajudando a vencer os meus próprios obstáculos. Então, ele me ensinou o caminho, olha, vai acontecer isso, seu pai vai passar por esses tempos, por essas situações. E a partir daí, dessas circunstâncias reais, eu me posiciono perante a ajuda, né? Então, ajudar enfraquecendo a si ou ao outro. Também existe, por exemplo, em terapia acontece muito, o terapeuta que se coloca numa posição tão superior ao paciente que fazendo com que o paciente se enfraqueça, né? O terapeuta sabe tudo, o terapeuta tem todas as respostas e o paciente se enfraquece. Então, muitas vezes o terapeuta diz, eu não tenho a resposta está dentro de você. E isso irrita muitos pacientes, porque dependendo da terapia, a gente tem que devolver a resposta para a pessoa. E não é que a gente não tenha a resposta que a gente tem cabe na nossa vida, dentro da vida daquela pessoa, a gente pode dizer, você tem esse caminho a seguir, você tem aquele caminho, aquele outro caminho, mas a resposta de qual caminho você vai seguir, eu posso até te acompanhar, mas é você que tem que percorrer, não sou eu. Então, ajudar a quem te pede ajuda em primeiro lugar. Então, o fulano precisa tanto de uma terapia, eu escuto sempre isso. Viviane, quanto você cobra para fazer terapia do meu filho, do meu marido? Mas não tem como, eu não vou tratar o seu marido sem que ele queira, eu não vou tratar o seu filho sem que ele me autorize. Eu posso tratar você para entender o seu filho e aceitar seu filho. Posso tratar você para entender o seu marido e aceitar o seu marido, ou não aceitar o seu marido e querer mudar o casamento. Isso é um problema que você vai ter que enfrentar ao longo do tempo. Porém, pensar que a gente é capaz de mudar o outro através das nossas decisões é um equívoco e vai te machucar. Então, essa cena egóica de querer aparecer, ajudar dizendo, eu ajudei, eu fiz, né? O fulano tá bem porque foi eu que fiz por ele, meu pai e minha mãe estão bem porque eu pago as contas, porque eu faço, porque eu aconteço. Isso é ruim, né? Porque enfraquece o indivíduo que está sendo ajudado, fazendo com que ele perca, inclusive, a capacidade de entender que ele tem, sim, capacidade de vencer aqueles desafios. Quando a gente entra na posição superior, a gente faz com que o outro entenda que ele é menos. E ele não sai da posição de menos e, em vez de a gente ajudar, a gente enfraquece aquilo, formando um superior e um inferior. Então, tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Quando reconhecemos o verdadeiro, deixamos que a própria natureza haja por si. Então, não seja superior ao ajudado. A insistência prejudica o meio. Entenda o momento de agir e o momento de não fazer nada. Sabedoria é agir no momento certo, gastando menos energia possível e tendo o retorno necessário com aquela ajuda. E esse retorno não é para você, é para o outro. Não adianta, às vezes ele não está no tempo de fazer uma terapia, não está no tempo de ser ajudado, no tempo de sair daquilo. Assim como uma fruta de uma árvore tem um tempo para amadurecer, as pessoas também têm tempo para amadurecer. E se às vezes elas estão passando por aquele cenário, é porque precisam estar ali para amadurecer. Não tenha pressa em fazer as pessoas evoluírem ou tirar elas daquele cenário, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você. Um beijo grande, fique com Deus, até amanhã.
aqui é a Vivi Siqueira, psicanalista. A gente está no áudio número 3 da série As Ordens da Lei da Ajuda, ou As Leis da Ajuda, de Bert Hellinger. Então vamos falar hoje sobre a lei número 3. A lei número 3, ela fala que a ajuda deve ser de um adulto para um adulto. Então, isso se tratando, obviamente, de adultos, né? Quando a gente está falando sobre crianças ou pré-adolescentes, ela não vai exercer sobre essa regra, até porque eles precisam da tutoria, como expliquei lá no primeiro áudio. Então, já o adulto, quando pede ajuda, ou o ajudado precisa da ajuda, ele precisa ser ajudado de adulto para adulto. Então, assumir a postura adulta, porque só um adulto pode ir mais longe, ou seja, pode vencer um desafio, né? Pode conseguir ultrapassar algum obstáculo. Reconhecer no outro a capacidade que ele tem para encarar os desafios da vida, alterando seu próprio destino, é necessário para que exista esse processo evolutivo, né? Então, é importante salientar que, por exemplo, nós que trabalhamos com processo terapêutico, né? Em alguns estágios a gente faz o que nós chamamos de maternagem, que é acolher, fazer o papel de mãe ou de pai, né? Tutorar essa pessoa. E depois de um tempo a gente começa a soltar a corda, porque é necessário que essa pessoa mesmo receba os retornos, né? Vivi, o que você pensa disso? Bom, o que você pensa disso? A gente devolve, faz as devolutivas para que essa pessoa encare os desafios entendendo que ela tem capacidade. O que acontece em terapias onde a maternagem dura muito tempo? A pessoa se torna dependente de um processo terapêutico, inclusive para tomada de decisões. Então, qualquer pessoa, né, seja os seus irmãos, os seus pais, namorado, que depende 100% das decisões tomadas por você, ele vai acabar exercendo sobre você a função de maternagem. A função de maternagem seria um tutor que vai além daquilo que a própria pessoa precisa enxergar. Então, o que acontece? Você enxerga pela pessoa, toma decisões pela pessoa, diz qual é o caminho, diz as respostas e não deixa ela a opção de decidir por si próprio, tirando dela a capacidade, né? Esses tipos de terapia que fazem maternagem por muito tempo acabam deixando o paciente disfuncional, tirando algumas funções do paciente, como, por exemplo, a crença na autoestima e na capacidade, porque entra na outra regra que nós falamos, que a ajuda não é de igual para igual, a ajuda começa a ser num patamar superior, né? Os tipos de terapia forense, por exemplo, que são as forense, daí do Brasil chama-se forense, não forense, né? E esse tipo de terapia com essa metodologia de Frensky, o que acontece é que Frensky acreditava que ser amigo dos pacientes e contar as histórias da vida dele para os pacientes tornava a terapia de igual para igual, fazendo que o paciente entendesse que aquele caminho que ele está passando também alguém já passou e que é possível, né? Ou seja, colocar a lanterna, dizer: você tem essa opção, essa opção, essa opção, sempre dando opções. E isso é uma coisa que a gente pode treinar desde pequenininho. Então, seu filho é pequenininho, você pode dar a eles várias opções de roupa para ele escolher, né? Opções de comida para ele poder escolher, para não deixar ele sem opção nenhuma e fadado à escolha do outro. Então, a ajuda é de um adulto para um adulto, né? Então, reconhecer que o outro tem capacidade para superar esse obstáculo é o primeiro caminho para ele começar a amadurecer. Não sair do espaço de ajudador para ocupar o espaço do ajudado. Então, não pode acontecer o que nós chamamos de transferência. Ai, que pena dele. Ai, que dó. Se você enxergar a pessoa que está recebendo ajuda com pena, com dó, ai, coitado, eu não queria estar no lugar dele, aí você já acabou com a ajuda. Porque quando você vê o outro numa posição inferior, você assume a posição superior e deixando o outro disfuncional. Então, não pode existir essa pena, né? Não pode tomar as dores do outro sem estratégia alguma como resultado. Às vezes a gente toma a dor do outro, mas tem uma estratégia. Então, quando a gente é terapeuta, existe às vezes o tomar a dor do outro, mas porque estrategicamente aquilo vai ser funcional para o processo. Mas é uma estratégia, não é algo que tem que ser praticado sempre, tá? Então, reconhecê-lo como adulto é o primeiro passo para que ele também se perceba como tal, né? E se enxergue como responsável pela própria vida, com autorresponsabilidade. Então, você escolheu isso, o resultado foi isso, e agora você está pagando esse resultado. É a lei da causa e efeito. Então, você causou isso e está pagando esse resultado. O caminho que você tem para pagar esse resultado em menos tempo seria esse. Vivi, mas e se ele não escolher? Ou não tem vários caminhos? Sempre tem vários caminhos, né?
E você também pode perguntar para ele qual é o caminho que você enxerga, né? E ele te dá os caminhos. Então, não tomar o outro para si, não ficar com dó, com pena, né? As histórias que ele está vivendo é exatamente o que ele precisa. Então, tenha em mente que por mais que você deseje a felicidade de alguém, essa pessoa está entregue a outras circunstâncias que não dependem de você. Você não tem o poder pleno sobre ela e nem tampouco você pode ser responsável por ela. A partir desses desafios que ela está vivendo, ela vai se tornar, ela terá os ingredientes necessários para amadurecer e se transformar num adulto, né? No que veio para ser, um adulto completo, com a sua própria missão de vida, com a sua própria mente, com a forma de pensar. E aí sim, essa própria pessoa vai encontrar o caminho da própria felicidade, que não tem uma receita pré-montada, tá? Então, não tome a responsabilidade para si, não tome a decisão, trate o adulto como adulto. Entenda a lei da causa e efeito. Se você tiver dúvida, tem aqueles áudios das leis universais que eu mandei. Se vocês ainda não tiveram, não têm acesso, me peça que eu mando para vocês, ok? Então, respeite a lei da causa e efeito. Respeite a lei do retorno. Todo mundo está no lugar devido e a gente tem que entender e ter paciência para ele poder evoluir naquele processo. Trate o ajudador e o ajudado como adultos, ok? Beijo, espero que tenha feito sentido para você, para aplicar na sua vida. Fique com Deus e até mais. Olá, tudo bem? Aqui é Vivi Siqueira, psicanalista, e a gente está hoje no dia 4, o áudio 4 das Leis da Ajuda, as Ordens da Lei da Ajuda de Bert Hellinger. Quem ainda não tem o livro em PDF e quiser me solicitar, só me mandar uma mensagem que eu te envio, ok? Esse livro vai falar sobre as Ordens da Lei da Ajuda e hoje nós estamos no áudio número 4, que é a Ordem número 4. Ela é bem interessante porque ela diz que não adianta você tentar ajudar alguém olhando apenas para o ajudado e não levando em consideração o seu meio. Então, o que ela quer dizer? Olhar só o ajudado te dará uma visão incompleta do todo e uma análise precipitada. Às vezes, né, na terapia, eu chamo o pai, a mãe, o marido ou a esposa ou o filho para me contar um pouco da versão do externo, do meio, né, que outras pessoas têm, senão o próprio paciente. Isso me favorece, me facilita não ter uma ação precipitada com relação àquela pessoa. Por que isso, Vivi? Porque não é que eu vou levar em consideração tudo que as pessoas falam, mas me dá vários ângulos de visões. E às vezes só levar em consideração a opinião ou a posição do ajudado te deixa uma visão incompleta. É como se você olhasse a vitrine, encontrasse um vestido que você gosta, mas não olhasse como é as costas desse vestido e de repente se sentisse completamente desconfortável com as costas. Então é muito importante não haver uma análise precipitada dos fatos. Levar em consideração o meio te dará uma amplitude de visão. Então, para ajudar, é imprescindível que não tenha pressa para percorrer o caminho que não é seu, é do outro. Há tempo para tudo, até para um fruto amadurecer. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa que vem pedir ajuda, ela já sabe a resposta, ela já sabe qual é o caminho, ela só quer um apoio para percorrer, ela só quer alguém que segure a lanterna. Então, se alguém vem te pedir ajuda, você precisa entender se essa pessoa só quer reclamar ou se ela quer realmente ser ajudada. E se ela quer realmente ser ajudada, pergunte claramente o que eu posso fazer por você e verifique se o que eu posso fazer por você não exclui o meio, ok? É importante incluir respeitosamente os membros da família, sendo mais importante de tudo os pais. Sempre levando em consideração os pais dessa pessoa. O olhar no todo carrega sempre a chave para a solução. Se a pessoa está reclamando do marido, tem que olhar qual é a visão dos filhos nisso. Você pergunta o que seu filho acha, o que a sua filha acha. E se ela falar que está todo mundo a favor dela, você pode parar um pouquinho para poder observar e querer saber a opinião de outras pessoas. Porque não é possível que todo mundo sempre tenha a mesma opinião. Existe sempre alguém que tem uma visão diferente, ok? Então, na lei da ajuda, a gente respeita a ideia de que o indivíduo é inserido no meio e que precisa do meio para se sentir completo. Espero ter ajudado você com essa lei. Um beijo grande e até amanhã na Lei da Ajuda, ordem número 5, o último áudio.
tudo bem? Aqui é Vivi Siqueira, psicanalista, e a gente está hoje no áudio número 5 das Ordens da Lei da Ajuda de Bert Hellinger. E hoje, no último dia, nós vamos falar sobre a última lei da ajuda, que é respeitar o ajudado como é e lidar com a realidade do próprio destino, ou seja, lidar com a lei da causa e efeito, né? Aceitar que tudo que ele está vivendo houve lá atrás uma escolha que fez com que ele vivesse isso. Mas e se for histórias de infância que ele viveu? Se for histórias de infância, ele precisa ir para terapia para trabalhar esse processo. Mas normalmente as escolhas dos adultos têm a ver com as próprias escolhas que eles fizeram há pouco tempo atrás. E pode ser que essas escolhas que eles fizeram, sim, tenham raízes na infância, nos mecanismos de defesa, no próprio ego ou coisas desse tipo, né? Então, eu vou deixar para vocês hoje a meditação do ego, porque eu acho que a meditação do ego é fundamental para a gente fazer escolhas conscientes e eu acho que é muito importante. Então, respeitar o indivíduo que está sendo ajudado, né? Respeitar as limitações desse indivíduo, respeitar a personalidade desse indivíduo, como ele é, amar como é e carregar todos no coração. Então, e ensinar, inclusive, o ajudado a amar como as pessoas são. O pai e a mãe têm que amar como é, o marido tem que amar como é, mas eu amo meu marido só se ele for assim. Então você não ama seu marido, você ama o ego, você ama o seu próprio modelo que você colocou como superego para você. Então, amar a pessoa é amar como ela é. Mas eu quero que ela melhore, Vivi. Então, querer que ela melhore significa torná-la consciente dessas melhores ou do quanto isso é importante e significativo. Quanto isso machuca você ou coisa desse tipo. Mas você não pode impor uma mudança, né? A mudança parte do outro. E qualquer imposição é puro ego. Então, analisamos e julgamos pelas nossas lentes e valores. Quando vamos ajudar alguém, é preciso usar a lente do outro, ver como ele vê e não como você vê. Ver com a história dele, com a lente dele, né? Ou seja, com todo o percurso que ele viveu para chegar, inclusive, até ali onde ele está e fazer ele ter consciência desse processo. Então, nesse caso, não cabe um julgamento, uma indignação moral e nem uma condenação. Se isso ocorre, a ajuda é interrompida, porque daí prevalece o ego, amplificando a dor e o problema do ajudado, ao invés de lidar com as questões. Na verdade, o ajudado vai sair de lá com mais questões e não conseguindo se mover para conseguir um resultado final, com medo de errar, ok? Então, essa é a 5ª lei. Eu espero que essa série tenha feito sentido para você aplicar na sua vida. Saber dos seus comportamentos ou como que você lida quando você está ajudando alguém, que tipo de comportamentos você tem usado que tem prejudicado as ajudas, né? De todas essas 5 leis, tem umas que a gente usa no dia a dia quando vai ajudar, são as mais difíceis, eu acho, né? Que eu acredito que é tratar o outro como adulto, tendo o direito de fazer as próprias escolhas. Eu acho que isso é uma das leis que é mais difícil da gente poder enfrentar. Dar apenas o que a gente tem e não esperar nada em troca. A gente às vezes quer dar até, inclusive para os nossos pais, aquilo que a gente nem tem. Eu acho que essa também é muito difícil, né? E submeter-se às circunstâncias, eu acho que é uma coisa difícil também. Submeter-se às circunstâncias. Às vezes a gente fala assim, puxa, mas o fulano podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas dentro das circunstâncias dele ele não consegue. Dentro da visão que ele tem naquele momento ele não consegue. Respeitar isso é muito difícil. Então, respeitar o outro, respeitar o direito de escolha do outro, respeitar a lei da causa e efeito do outro. E mesmo assim, apoiá-lo, né? Não ficar ali condenando e julgando. Tá ali simplesmente para ajudar. Então, espero que tenha feito sentido. Vou deixar a meditação do ego para vocês, que é uma meditação que a gente deve fazer por 21 dias para tomar consciência maior do nosso ego. E eu acho que ela pode te ajudar nisso. Beijo grande, fique com Deus, até mais.